A grande dificuldade de Sérgio Moro para a campanha eleitoral será como ele vai financiar a sua campanha. Para entender isto, veja esse vídeo, depois comente o vídeo, inscreva-se no canal. Qual é a grande dificuldade dele? O partido dele é um partido muito pequeno, o que define a quantidade de recursos que um partido político tem hoje, a sua bancada de deputados federais. E a bancada do Podemos é mínima, menos de 10 deputados, sei lá, 10 deputados. É a bancada que foi eleita, né? E isso significa que os recursos serão poucos. E os deputados vão pressionar para a utilização desses recursos para as suas campanhas, porque eles é que são responsáveis para obter o recurso e eles têm condições de serem reeleitos, ao passo que todo mundo vai olhar para Sérgio Moro e vai dizer ele não tem chance de ser eleito. Então, para que a gente vai colocar dinheiro numa candidatura sem chances? No passado, antes dessa legislação eleitoral, era possível o financiamento empresarial praticamente sem limites, né? Porque era um percentual do faturamento. Então, quanto maior o faturamento de uma empresa, mais ela poderia doar. Não tinha um limite nominal. Em outros países do mundo há um limite nominal. Só pode doar até tanto. No Brasil, isso não existia no passado. Aí isso foi abolido, o financiamento privado, ficou um financiamento público, né, exclusivamente público. Existe um fundo partidário para as atividades do partido e existe um fundo eleitoral para as eleições. Fundo eleitoral esse que só é liberado lá na frente, em agosto do ano que vem, sei lá, julho, ali lá na frente, já em cima do início da campanha. O Podemos vai ter acesso a isso, né? Repito, será um recurso pequeno e os deputados não estarão dispostos a direcionar recursos para a campanha de Sérgio Moro, mas até lá ele vai ter que se movimentar. Uma das coisas que se levantou acerca da campanha de Bolsonaro em 2018 foi que o dispêndio foi mínimo, enfim, o partido não tinha fundo partidário, PSL, muito pequeno, e que ela teria sido paga, isso daí foi objeto até no TSE, teria sido paga toda por fora, né? Porque a empresa vai lá e paga uma atividade daquela campanha, né? E fica por isso mesmo, né? Toda a discussão lá no TSE da cassação da chapa tem a ver com isso, que as empresas pagaram o envio em massa de fake news, de mensagens de WhatsApp, etc. E isso não foi contabilizado na campanha. Uma empresa pode ir lá pagar as passagens aéreas do candidato que ele vai voar, e isso não vai contabilizado na campanha. Então, Sérgio Moro, bom, eu imagino que Bolsonaro, acabou fazendo isso, quer dizer, ele teve profissionais da área de marketing trabalhando na campanha, profissionais da área de mídias digitais trabalhando na campanha, então foi lá e fez isso, Bolsonaro, né? Sérgio Moro vai recorrer a esse recurso? Vai recorrer a empresários financiando por fora a sua campanha eleitoral? Né? Essa é a grande questão. Né? Bolsonaro topou isso, sei lá, teve Paulo Marinho, enfim, foram feitas coisas, né? O sistema, né? Eu falo isso aqui, né? Alguém que está me ouvindo deve ficar, poxa, mas o Alberto lida com naturalidade, né? Que coisas ilegais possam ter sido feitas na campanha, em nenhum momento demanda a anulação do resultado eleitoral. Olha, eu lido com fatos, né? Teve um fato que provavelmente ou foi comprovado e um lado não aceita. Sempre tem uma controvérsia em cima de um fato desse, né? O fato de que a campanha foi viável por conta de recursos não declarados, né? Eu imagino que a campanha de Bolsonaro tenha sido, né? E, assim, para mim, isso não anula o resultado da eleição, eu não questiono, eu sei que muita gente pode ficar indignado comigo por causa disso, né? Por que não? Porque existia um humor, eu acho que ele acabaria vencendo a eleição com mais recursos, com menos recursos, com fake news, sem fake news. Eu olhando para trás hoje, vendo o Bolsonaro se adequava ao clima antipolítica da época.
2018 demandava, né, como é que é, você tem a pessoa e o figurino, né, sei lá, o paletó da campanha passada, né, o terninho, o blazer, né, ele se adequava em Bolsonaro e não nos outros candidatos. Né? Então, e eu vejo também o processo eleitoral como algo com muita autoridade, muito gigantesco, né? No sentido, todos esperam a eleição, todos os residentes daquele país esperam a eleição nacional, todos aceitam que o vencedor da eleição ele está habilitado a governar, ele venceu a eleição. Então a democracia é algo que tem muita densidade, é algo que tem muito peso, é algo muito grandioso. Então, uma vez se obtendo um resultado eleitoral, a não ser que ele tenha sido inteiramente fraudado, né? Fraudado nas urnas mesmo, perceptivelmente fraudado, todas as pesquisas davam uma vantagem de um candidato e de repente um outro vence, ou em eleições em outros países, onde os candidatos de oposição são presos. Então, isso é uma violação completa da vontade do povo. Agora, quando não há uma violação completa da vontade do povo, é difícil você dizer, olha, vamos anular a eleição baseado em recursos não declarados da campanha. É complicado fazer isso, né? Todo mundo se mobilizou, existia um clima antipolítica, foi escolhido a figura que melhor representava o clima antipolítica e o eleitorado, a maioria do eleitorado ficou satisfeita com isso. Então, como é que você vai anular? Eu sei que muita gente não deve gostar disso que eu vou falar. Tudo bem, isso aqui é um debate de ideias, mas como é que você vai anular uma eleição, né, baseado no fato dela ter sido financiada com recursos não declarados? Num país em que ninguém segue a lei, isso aí é um processo, é algo muito lento, né? Se as pessoas se escandalizassem muito com isso, se isso tivesse um peso enorme, olha, no Reino Unido, só para que você saiba de diferenças culturais, não há CPI para caçar deputado. Simplesmente quando o deputado é pego fazendo algo errado do ponto de vista daquela sociedade, ele renuncia, ele não tem clima para continuar. Já teve no passado deputado que renunciou porque recebeu 1.000 libras, olha só, isso foi comprovado, né? Não necessariamente na justiça, um julgamento, foi comprovado na mídia. Ele recebeu 1.000 libras para fazer um discurso a favor de um setor empresarial. O clima ficou tão ruim que ele teve que renunciar. Isso é algo impensável no Brasil. Por quê? Porque o padrão social lá, ético, é diferente do nosso. É muito mais rigoroso do que o nosso. Né? Se nós tivéssemos um padrão muito mais rigoroso, é evidente que o Caixa 2 não seria tão aceito nas campanhas eleitorais como ele é aceito no Brasil, os recursos não declarados. Voltando ao tema do Moro, se isso acontecer com o Sérgio Moro, se esse for o único caminho para ele viabilizar a sua campanha eleitoral, né, recursos não declarados da campanha, ele vai ficar muito exposto. Logo ele, Sérgio Moro, que é o grande bastião da honestidade e da moralidade. E isso vai aparecer, o mundo político não vai dar moleza para ele, o mundo político vai se mexer. Vão identificar, está tendo campanha do Sérgio Moro aqui, acolá, e a mídia vai cobrir isso, vai dizer, olha, isso custou tanto, cadê a planilha? Tem que mostrar. Não é? Então Sérgio Moro vai ser muito pressionado na campanha para mostrar quanto a sua campanha, ou pré-campanha que seja, vem custando e quem está financiando. Né? Ele vai ser muito mais exigido do que os demais candidatos em função de carregar a bandeira que ele carrega. Tá? Então é isso que vai acontecer com o Sérgio Moro. E isso vai complicar a vida dele de campanha eleitoral. Né? Então esse é o grande problema, como o Sérgio Moro vai financiar a sua campanha eleitoral. Todo mundo vai ficar de olho nisso. O mundo político vai ficar de olho, o mundo da mídia vai ficar de olho, né? Sem contar outras coisas que vão acontecer. Ele vai ser carimbado com outros estigmas. Né? Em breve, Bolsonaro e Lula provavelmente vão dizer, olha, ele é o candidato da Globo, ele vai ficar com um carimbo, e isso vai constranger a Globo na cobertura dela de Sérgio Moro. Né? Então ele tem muitos percalços pela frente. E Bolsonaro vai dizer o que sabe dele. Bolsonaro não tem problema em divulgar fake news.
ele vai dizer o que sabe, e se não tiver nada comprometedor que ele saiba, ele vai inventar. E vai ser a palavra do presidente contra a palavra de Sérgio Moro. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, fique aqui conosco nesse canal de análise política.